Sejam muito bem-vindos a Perfil 1147 e aqui eu estou com uma pessoa muito especial. Esse aqui é o Marcos Lima. Marcos, obrigado por estar aqui conosco, né? É um prazer muito grande. O Marcos Lima é engenheiro de campo da Michelin. Então, assim como eu postei para vocês, postei no Instagram a respeito das perguntas que vocês, como público, né, têm como consumidor final, como cliente em si da Michelin. E aqui a gente está para sanar algumas delas, umas mais expert e umas mais simples, né? Então, Marcos Lima, fala para mim. Na verdade, assim, antes de um pouco, se você quiser contar a sua história ou alguma relação com a Michelin, como você começou, mas para te conhecer como engenheiro, daqui a pouco a gente parte para as partes que são mais técnicas. Perfeito. São 28 anos de Michelin. Comecei na Michelin em 97, dentro da área comercial. Passado alguns anos e oportunidades, a Michelin é uma mar de oportunidades, uma empresa em constante evolução. Surgiu a oportunidade de trabalhar na área de treinamento e em seguida na área técnica, onde a gente começa com um curso de especialização na França, na matriz da Michelin. E desde então, já são aí só na área técnica há quase 13 anos e totalmente dedicado nessa história toda desses 29 anos de Michelin, sempre próximo à revenda, próximo ao consumidor, próximo ao dia a dia, porque na verdade é isso, a gente pensa que é dentro da empresa que a gente aprende muita coisa, mas eu digo que é o contrário, na verdade a gente aprende muito aqui com vocês, são dúvidas, são as questões na utilização do dia a dia, é que nos fazem crescer como profissional, como pessoa e trazer para a empresa tudo isso que está acontecendo como realidade de mercado e depois sim, aí a gente responde com o melhor produto para cada situação. Perfeito, Marcos, obrigado. Marcos, eu queria te começar com uma pergunta que toda vez a gente tem, quando a gente é convidado pela Michelin para estar lá na Porsche Cup Experience, na Porsche Cup, sempre a gente tem várias dúvidas surgem, né? Então, a primeira delas que eu queria trazer aqui é com relação à diferença, né, lá da pista, né, do pneu molhado e do pneu molhado não, né? Pneu para pista molhada e pneu para pista seca. Quais são as principais diferenças da pista em si lá? Ok. Bom, o grande diferencial na competição é justamente essa que você pode diferenciar em dois produtos, esses dois extremos da utilização. No seco você tem alta temperatura, então você dedica um pneu, um composto que vai te dar um melhor grip, a melhor aderência naquela temperatura de trabalho. E quando no momento de chuva, em pista molhada, você precisa responder com o mesmo nível de aderência, porém numa temperatura muito inferior. Então, Renan, a grande diferença na verdade, ela está nos compostos, que então não está somente na escultura do pneu, que permite através do pneu de chuva, um pneu que tenha uma alta capacidade de drenagem de água. Não, ele vai muito além disso. Você precisa colocar também um composto que entregue aquele alto nível de grip que o pneu precisa para as curvas, fazer a transferência de torque, toda a movimentação do veículo com segurança. Então, entregar alto nível de grip, porém uma baixa temperatura. Então são pneus que partem de uma mesma arquitetura, um mesmo dimensional, mas que tem na sua conclusão final compostos diferentes que vão então entregar um alto nível de aderência, porém com temperaturas diferentes. E ambos buscando a maior segurança para que para que seja entregue aí a corrida da forma mais satisfatória possível. Que legal, que legal. E fala pra mim, com relação à pista, né, que é a Porsche Cup, eu imagino, né, que a gente vê lá todos os dias, que é basicamente a inserção de dados para a fábrica, para toda o desenvolvimento de pneus e trazendo isso para as pistas, né, para a pessoa que compra lá, por exemplo, um pneu de performance, né, a gente está falando aqui da linha Pilot Sport. Então, assim, o que conecta, quais são os principais que conectam, as principais características que conectam, por exemplo, que são utilizados lá na Porsche Cup, que a gente pode ter no dia a dia, comprando, seja para o nosso Porsche, seja para o nosso BMW, seja para o nosso Jetta, enfim. Muito bem, a conexão do pneu da competição para o nosso pneu do dia a dia, ela está muito mais próxima
do que a gente pode imaginar. Próximo por quê? Existe uma relação muito íntima, porque na competição é um grande laboratório, e isso é muito verdadeiro. Um laboratório de tecnologia, porque você faz uma montagem do pneu, faz um setup, faz uma preparação e você tem um resultado ali imediato. Então a vantagem de você trabalhar com competição é que o retorno da informação ele é imediato. Você acertou o pneu, você acertou o carro, o tempo, a segurança do piloto ela vem de forma imediata. Você errou em algum momento, também a resposta é imediata. Sim, então, isso tudo traz para nós, quando a gente acerta uma tecnologia introduzida através da competição, através daquele resultado rápido, a gente consegue assegurar que aquela tecnologia está tendo uma resposta na altura da necessidade daquela solicitação extrema. Muito bem, quando a gente traduz e traz isso para o pneu do dia a dia, a gente consegue trazer com o mesmo nível de segurança, com o mesmo nível de assertividade, com as mesmas tecnologias que foram empregadas, que são tecnologias de sucesso, de um alto nível de resposta de performance, a gente consegue assegurar que isso vai trazer para o consumidor no seu dia a dia os mesmos resultados. Os mesmos resultados em termos de segurança, os mesmos resultados em termos de performance, em termos de aderência, porque ali você coloca o carro, o piloto, tudo no limite. E o pneu, ele é a base para que você possa fazer ou tirar do seu carro tudo que ele tem para te entregar. Significa que no nosso dia a dia também, ainda que a gente não tenha uma consciência direta relacionada com isso, a gente dirige o nosso carro de acordo com a condição que o pneu te exige, que o pneu te entrega. Se você tiver um pneu que te entrega baixa performance, você vai acabar dirigindo o seu carro de uma forma a não tirar tudo que o carro tem para te dar. Então ela acaba também te nivelando por baixo enquanto piloto, enquanto motorista, enquanto um carro de baixa performance. A partir do momento que a gente inverte e coloca um pneu de alta performance, um pneu que permite você conhecer, levar o seu carro no limite, você também vai conhecer você como piloto no seu limite. Sim. Então o pneu é a base para você tirar tudo que o carro tem para te entregar e você enquanto piloto ou enquanto motorista no seu dia a dia, conseguir o seu maior prazer de dirigir. Sim. Você deve ser a satisfação, porque o carro vai responder de forma precisa, o carro vai frear no momento correto, você vai entrar numa curva e ter certeza que vai fazer a manutenção da trajetória daquela curva até o final com segurança. Então o pneu ele está permeando tudo isso. Então isso na competição é essencial, a resposta é imediata, coisa que aqui na rua, no nosso dia a dia, a gente teria um tempo de resposta muito maior, muito mais longo. Então a gente traz da competição toda a experiência e tecnologia que é aplicada no dia a dia, nos pneus nossos do dia a dia. Na família Pilot é um exemplo claro disso em todas as gamas disponíveis hoje da família Pilot. Legal, que legal. E falando aqui, agora saindo um pouquinho do nível esportivo, né, que é o cara que gosta, né, de performance, gosta de trazer o carro ali, experimentar o carro, mesmo que seja ali na sua, guiando ali no dia a dia ou até mesmo na estrada, vindo para um público, né, que é aquele público que geralmente chega aqui na oficina e fala, acha, né, que é o que eu falo, né, pneu é preto, redondo com buraco no meio. Mas na verdade ele acha que não tem essa total importância, e quando ele imagina, né, que pneu existe performance, imagina que é só para performance mesmo, mas na verdade não, né? Esse é um pensamento muito comum. Tem duas vantagens, né? Tem duas leituras que a gente pode fazer dessa informação que é totalmente verdade, né? Muito bem colocado. A primeira informação é o seguinte: se o camarada esquece do pneu, é porque o pneu não é um problema. Se o pneu não é um problema, então pensar o seguinte: nós pensamos em pneu a cada segundo para o cliente possa esquecer do pneu e não se preocupar com o pneu. Porque a partir do momento que eu estou com o melhor pneu, que eu estou bem calçado, eu tenho toda a segurança de que eu preciso, então eu me despreocupo com o pneu. A partir do momento que há esse descuido, que eu coloco qualquer pneu, que eu não tenho um cuidado adicional com o pneu, ele começa a ser um problema. E onde que está o problema, a diferença de ter performance e não ter performance? Nós temos que lembrar que funcionalmente todo pneu entrega as suas funções básicas. Isso é verdade. Como todo carro entrega a sua função básica. Se eu pegar hoje um carrinho 1.0, um carrinho da linha popular, um carrinho de entrada, ele também vai entregar as mesmas funções que um Porsche entregaria. Andar, que é dirigir. Então todo pneu ele rola, ele transporta carga, ele dá dirigibilidade, ele cumpre as suas funções.
Agora, o que é performance? É entregar uma determinada atividade, uma determinada função no melhor nível possível. Então, todo pneu freia, só que um vai frear 4 metros antes. O que significa um carro que para 4, 5, 6, 7 metros antes em pista molhada, como nós temos hoje na família Michelin? Isso é performance. Isso então é dizer o seguinte, o melhor pneu com a melhor performance vai me dar mais segurança, e aí entra esse prazer, essa tranquilidade de eu saber que eu tenho um bom carro a partir do momento que esse bom carro tem um ótimo pneu. E aí, assim, o melhor carro com o melhor pneu, resta sermos então aqui, do nosso outro lado, né, sermos o melhor motorista para te ter todo o prazer e segurança de estar no nosso dia a dia com a família, em viagens, de uma forma muito tranquila. Legal. E voltando agora para o tema de performance, que é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam no dia a dia, isso acontece a todo momento na oficina, que é o aumento da largura da banda de rodagem em um carro. E isso, em um dos treinamentos que eu tive com você, eu quero trazer aqui para o pessoal também, não é exatamente porque eu estou deixando o pneu mais largo que o meu carro vai ficar mais aderente? Ou essa frase está errada? Realmente, o aumento da largura da seção do pneu, por si só, não traduz maior nível de aderência do veículo. Ela pode melhorar o handling, melhorar o comportamento, na medida que você tem mais apoio lateral, então o carro vai ter mais apoio lateral, você vai jogar o centro de gravidade do carro para baixo, você vai diminuir o centro de gravidade, então ele tem um determinado tipo de resposta que melhora essa percepção quando você entra numa curva. Mas daí, traduzir isso como aumento de aderência não é verdadeiro, porque quando a gente busca um entendimento do que é aderência, nós vemos que a aderência é um coeficiente de atrito. E se o aumento e o coeficiente de atrito passa também pela indicação do peso sobre área. Quando eu aumento minha área e não aumento o peso, então eu estou dividindo a área, o peso sobre área. Então eu estou diminuindo o meu peso. Quando mais eu aumento a largura do pneu, teoricamente eu estaria diminuindo o peso sobre área. E se eu diminuo o peso sobre área, isso acaba diminuindo a aderência e não aumentando. Então, aumentar a largura do pneu não é uma relação direta que estou aumentando o meu nível de aderência. Eu não vou acelerar mais e melhor por conta do aumento dessa largura. Eu não vou frear mais e melhor por conta do aumento dessa largura. Eu posso ter numa entrada de curva não mais aderência, mas um handling melhor na medida que eu tenho mais apoio lateral, já que eu aumentei a largura, né? Quando eu coloco um pneu mais largo, um pouco dessa cota vai para as extremidades externas, então eu aumento o handling, eu abaixo o centro de gravidade, então isso me dá um prazer de dirigir, me dá uma sensação melhor. Mas aumento de aderência não é verdadeiro. Tanto é que em momento de chuva, que é a hora que você mais precisa, vamos ver, que o limite que a aderência é elevado ou desafiado o seu limite, você tem uma perda significativa. Porque você está diminuindo o peso sobre a área, você aumenta a área de contato do pneu com o solo, também você aumenta a eficiência do hidroplaning. Quer dizer, você começa a ficar mais exposto ao hidroplaning, ou seja, à aquaplanagem. Sim. Então, é uma relação que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando você mexe no pneu, você mexe na estrutura do qual o carro foi concebido, você pode ter ganhos de um lado, mas nenhum ganho vem sem um prejuízo, sem uma perda do outro lado. Sim. Então, uma relação que tem que ser muito bem estudada antes de ser feita. Tem uma pergunta, Marcos, e obrigado, essa aí quando eu aprendi, meu amigo, minha cabeça explodiu essa aí, porque sempre a gente imaginou, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que não sabe, né, então eu sou um grande aprendiz a vida inteira. Estou aprendendo também, Renan, pode ter certeza, com 28 anos de pneu, não deixei de aprender até hoje. Então, essa é uma grande verdade que todo mundo prega, que na verdade ela não é. E assim, uma outra coisa que sempre me perguntam é que hoje, né, a gente teve treinamento lá, a gente estava diretamente com a Michelin, sendo treinados sempre, né, e mais uma reciclagem lá, e a gente tem a gama Pilot Sport. E uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção, é que a orientação, olha que interessante, a orientação da Michelin é de não usar em Track Days a linha Pilot Sport 4, Pilot Sport 5. Tá certo isso, então? Está certo.
Dentro da família Pilot, nós pegamos desde o pneu, todos eles são pensados em termos de aderência, em termos do melhor nível de performance, mas o pneu, no seu grosso modo, ele é pensado para o dia a dia, nas vias públicas, onde é o grande consumo de produto. Ok. Evidentemente, então, tem um extremo do pneu extremamente aqui, num extremo, os pneus pensados exclusivamente para a situação de via pública, são as ruas e estradas do nosso país, que obedece às regulamentações do CONTRAN, todas as regulamentações legais, até o pneu que vai passando, a gente vai tendo um degradê, até que eu chego no extremo oposto, que eu tenho o pneu semi-slick, onde o slick, efetivamente, é o pneu exclusivamente para competição, e por ser slick totalmente liso, ele não pode rodar em vias públicas, tá? Por determinação também do CONTRAN. Então nós temos nessa escala os pneus de via pública, o último, o máximo da lista, que é o Cup 2, que é um pneu então semi-slick, e esse sim pensado em circuito, porém tem as ranhuras, tem a escultura, o desenho que permite rodar em via pública. Então, legal. Imaginando esses dois extremos, eu vou tendo um gradiente onde, até um dado momento, os pneus estão Palio Sport 5, Palio Sport 4, Palio Sport 4 SUV, são pneus pensados exclusivamente para uso em vias públicas. Urbano ou rodoviário, tá? Mas vias públicas. No meio, fazendo a interseção entre esses dois mundos de um pneu para o uso em circuitos e autódromos e o pneu da via pública, eu vou ter apenas uma oferta ali no meio, que é o Palio Sport 4S, hoje no Brasil. Que ele é misto, porque quais são as vantagens? O que diferencia ele? Ele reúne o melhor dos dois mundos. De cá, eu tenho toda a arquitetura, banda de rolamento, compostos para funcionar numa temperatura que atende bem ao segmento urbano e rodoviário, oferecendo um nível de aderência, de segurança e de performance extremamente elevados, mas ele também tem um composto, inclusive ele tem duplo composto na banda de rodagem. Bicompound, né? Bicompound, e esse bicompound vai fazer com que ele tenha um ótimo desempenho também na pista, nos track days, nos autódromos. Evidentemente, ele não vai ser o melhor performático no track day, porque ele não é a especialidade dele, ele é um pneu misto, mas ele entrega uma capacidade de uso em pista extremamente satisfatória, e o que é melhor, ao sair da pista eu posso continuar usando com esse pneu no meu dia a dia, sem o prejuízo da performance. Evidentemente, respeitando qual é o dependendo quanto limite eu sacrifiquei do pneu no uso dentro do track day. Famoso uso severo, né? Exatamente. Se for severo demais, com certeza o pneu entrega a segurança, mas cobra o preço em termos de desgaste, em termos de penalização da sua estrutura. Então, veja só, é um pneu que está realmente nesse uso misto entre circuito de um lado, uso urbano de outro, entregando toda uma aderência e segurança que me permite utilizar nas duas situações. Tanto é que é um pneu que é equipamento original de carros como Porsche, equipamento original de vários carros de alta performance, Mustang inclusive, e assim, é uma relação bastante grande como equipamento original, justamente para dar essa possibilidade de trabalhar entre os dois mundos, entregando melhor performance em cada um deles. Então, é um produto extremamente versátil, maravilhoso, que deve estar aí ser contemplado como uma opção, caso não seja o equipamento original de um determinado carro, ser considerado como uma opção muito, muito viável para essa utilização de um track day eventual. Legal demais, cara. E aí o Cup 2, né, que você comentou, que é o ápice, né, de performance, né, já postei vídeo também a respeito dele. E aí tem um cara que sempre me perguntam também, que hoje eu sei que a gente aprendeu, eu quero trazer aqui também. Cup 2 e Cup 2R. Esse R muda consideravelmente o pneu. É isso, né? Muda sim. O R vem ele para marcar o racing, marcar a corrida. É um pneu que ele, enquanto o Cup 2 normal é um pneu também pensado em track day, é um pneu semi-slick, e os dois pneus, inclusive, visualmente são muito semelhantes entre si. Muito. A gente confunde até, né? Exato. E precisa ir na letrinha para se certificar de qual produto a gente está falando naquele momento. Mas, em termos de princípio, no Cup 2 eu vou ter uma estabilidade, um pneu mais durável, mais constante, com bom tempo de pista e mais constante por maior número de voltas. No Cup 2R, eu tenho aquele R, ele dá uma aderência adicional, ele dá uma capacidade, uma resposta em termos de temperatura e gripe um pouco diferenciada, permitindo que eu tenha um tempo muito melhor com o Cup 2R do que eu poderia obter com o Cup 2. Mas, evidentemente, eu não consigo ter esse tempo tão melhor o tempo todo.
Sim. Então eu tenho no Cup 2 o pneu mais constante, mas não tenho o melhor tempo. Eu tenho no Cup 2R o melhor tempo, mas ele não é tão constante o tempo todo como o Cup 2. Então eu tenho uma curva de grip e uma curva de utilização que faz o produto extremamente interessante para a sua aplicação. Mas eu tenho que escolher no meu dia a dia o que é mais adequado. Eu quero fazer 40 voltas. Poxa, 40 voltas, eu vou aplicar o dia inteiro no track day e não quero trocar pneu no meio do track day, o Cup 2 pode ser a melhor resposta. Eu quero ir para o track day, vou fazer as 40 voltas, mas eu quero também obter o melhor tempo. Opa, eu quero a minha régua de pilotagem naquela pista com o meu carro, ela já atingiu um nível, eu quero me superar. Essa superação tem que vir com o Cup 2R. Ele vai te dar o melhor tempo de pista, mas ele não vai te dar o melhor tempo de pista às 40 voltas. Sim. Ele vai dar um tempo de pista, ele vai diminuindo com o tempo, porque é uma característica do produto no sentido ninguém consegue dar o melhor tempo, manter a melhor temperatura o tempo todo. Sim. Então eu tenho dois produtos para poder decidir ou passar para o nosso consumidor o que ele precisa naquele momento. Sim. Eu quero tempo de volta, Cup 2R. Eu quero constância na pista, o Cup 2. Legal. Tá? Então um é um complemento do outro, porque vai chegar no momento que você já desafiou, o seu nível de pilotagem já atingiu um determinado grau de maturidade, de expertise, experiência, que você só vai conseguir se superar na medida que você tiver um pneu que lhe permita isso. E o Cup 2R, nesse momento, é o pneu ideal. Não, eu sou suspeito a falar, né? Porque os Cups são, na minha visão, são os pneus mais bonitos que tem, né? Eu sei que tem os da Porsche Cup, são lindos também, maravilhosos, sempre tiro foto com eles, mas Cup 2 para mim hoje é referência. Uma pergunta também que é muito perguntada para mim, né? Eu sei que a gente tem variáveis da Michelin que é a única marca que fabrica pneus para NASA. A gente tem a Michelin realmente é referência mundial, né? E trazendo isso, não só em pneus e sim, principalmente em tecnologia. Então a gente traz aquele famoso pneu sem ar, né? Então muita gente me pergunta, e aí, aquele pneu sem ar, que imagino que é um baita projeto, muita coisa para ser aprovada, muita coisa para ser testada, né? Me perguntaram exatamente isso. É o futuro do pneu, aquele pneu? É uma resposta da Michelin para as diferentes necessidades e dizer que a Michelin está pronta para atender o mercado veicular para onde quer que ele se destine, para onde quer que ele vá. A Michelin tem a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico dentro do seu DNA. Então, ela desde lá do começo, nos primórdios, lá no surgimento da Michelin, é o primeiro pneu desmontável, é o primeiro pneu, principalmente a inventora do pneu radial. Sim. Então, todos os momentos históricos, a Michelin foi a resposta. É uma coisa que pouca gente sabe, mas nós já tínhamos uma indústria mecânica capaz de ultrapassar a barreira dos 100 km por hora, e não me lembro a data corretamente, mas isso não aconteceu antes por falta de pneu. Nós não tínhamos pneu no mercado que permitisse que o veículo passasse 100 km por hora. E a Michelin estava lá oferecendo uma solução tecnológica que permitiu que isso viesse a acontecer. E assim, vários eventos ao longo da história Michelin foram possibilitadas a partir do seu departamento de pesquisa e desenvolvimento. Muito bem, Renan. Então, esse pneu não pneumático, sim, ele pode ser uma resposta, mas, quer dizer, a Michelin está pronta. Se o mercado automotivo entender, e nós já temos aplicações militares que estão muito avançadas nesse sentido, que não querem ter o pneu pneumático, soluções industriais, soluções militares, já apontam muito nessa direção, que o pneu não pode parar, o veículo não pode parar em situação nenhuma, independente que ele encontre no caminho. Então, um pneu que não seja pneumático vai continuar rodando. Então, é isso, é a capacidade da Michelin de, através do seu desenvolvimento tecnológico, trazer inovações para o mercado e dizer, seja qual for a necessidade do mercado, a Michelin está pronta para responder com a tecnologia que aí está no DNA da Michelin, o maior departamento de tecnologia. A Michelin tem um domínio tecnológico sobre a matéria. Hoje a Michelin tem inclusive empresas específicas do grupo trabalhando somente sobre pesquisa e desenvolvimento. Nossa, o famoso P&D. Cara, não é à toa que eu sou fã da Michelin, né? Já estamos, 13 anos agora juntos.
E eu não, a gente também é apaixonado aqui pela Michelin. E aliás, também fica aqui o meu agradecimento também, né? Porque eu nunca vi algum material onde a gente ouça falar de uma pessoa técnica como você a respeito de pneu. Porque pelo menos quando eu vou em encontros, eventos, a galera fica falando o que a galera fala, né? Então, lógico, sempre vai falar que é o melhor pneu, mas tecnicamente ali falta muita matéria, falta muito conteúdo. E até na internet, assim, eu vejo que tem muita coisa relevante, mas tem pouco discurso a respeito, sabe? Então, essa conversa aqui, na minha visão, é realmente diferenciada. E falando também em inovação, uma das coisas primordiais para Michelin que eu sei, e realmente, inclusive eu sou sempre cobrado por isso, né? Nosso container é sustentável, é a sustentabilidade, né? Que é uma coisa muito legal. A primeira coisa que eu queria te perguntar tem alguma parte do pneu Michelin hoje, seja ele qual for, que veio da reciclagem, alguma coisa do tipo? Esse é um tema da maior sensibilidade, maior importância. A Michelin ela está imbuída de participar desse processo da sustentabilidade de uma forma muito profunda. Uhum. Então, a resposta é sim. A Michelin tem um desafio de até 2030 aumentar de uma forma significativa todo o seu plano de sustentabilidade e até 2050 ser 100% sustentável. Então, hoje já se trabalha no reaproveitamento de pneus usados na fabricação do pneu novo. A grande dificuldade sempre foi porque a borracha, depois que ela passa pelo processo de vulcanização, ela perde as suas propriedades no sentido ela não consegue ser reaproveitada. Bom, essa tecnologia já está sendo revista, a Michelin já está superando essa tecnologia, já está trazendo novidades nessa tecnologia e daqui a pouco, até 2050, nós teremos os produtos totalmente, que é o projeto da Michelin, produtos totalmente sustentáveis, trazendo inclusive reaproveitamento de matéria de pneus já utilizados. Nossa. Então isso está acontecendo de uma forma gradual, mas quando a gente coloca as ambições da Michelin até 2030, depois o marco até 2050, são hoje extremamente desafiadores. Às vezes nós mesmos falamos, meu Deus, será realmente possível atingir todo esse marco que a Michelin se propôs a fazer todas essas metas? E a resposta tem sido cada vez mais estamos seguros, né, por cada passo que a Michelin vem dando nesse desenvolvimento, a demonstração que sim, é possível. Uau. E tudo com uma resposta de evolução e tecnologia. Nossa, demais, que show. E que aula, hein? Que aula, mais uma, né? Sempre que eu me encontro com você, eu tenho aula. O objetivo, veja só, é realmente passar para você, consumidor, o pneu é aquilo que você falou no começo, preto redondo com furo no meio. É um dos poucos produtos que a gente não tem a visão da tecnologia inserida quando a gente vê o produto acabado. Então, toda oportunidade e como o pneu passou por muitas gerações. Sim. Então, nós temos hoje alguns mitos que estão no mercado que imperam como verdadeiros, mas foram mitos que não guardam relação com o momento atual, com a tecnologia atual. Então, hoje a gente vê algumas discussões, o melhor pneu vai na dianteira, ou o pneu... Essa famosa. E a gente está tentando trabalhar para desmistificar, para o cliente atualizar que a segurança dele não é negociável para o Michelin em momento algum. Então, temos que estar passando sobre tecnologia, sobre comportamento de uso, o que é mais indicado para cada carro, para cada situação. E são momentos como esse para esclarecer e deixar o consumidor cada vez mais bem informado para que ele possa de fato fazer a melhor escolha, não com base no disse que me disse, mas com base em fatos bastante consistentes, fatos tangíveis. E hoje um fato muito tangível é o próprio resultado. Michelin conseguiu colocar no mesmo produto, uma das poucas empresas que conseguiu de fato fazer aquilo que é antagônico, o pneu mais durável ser o mais aderente. Sempre foi ou um ou outro, né? Sempre um ou outro. A história nos ensinou que onde tem aderência, eu tenho baixa durabilidade, eu tenho alto nível de aderência, eu tenho baixo nível de durabilidade. Só que a Michelin movimentou essa curva de tal modo, pela tecnologia, pelo desenvolvimento de novos produtos, que essa curva hoje nós temos o pneu mais durável e o mais aderente no mesmo produto. Nossa. Então, tudo isso é resultado de tecnologia que somente quem tem o pneu Michelin, quem passa pela experiência Michelin, entende o que a gente está falando aqui.
Sim, até você falando aí me veio na mente quando foi em 2015 que eu fui convidado pela Michelin para participar do Racing Driver Experience em 2015, onde a gente foi lá pro Ike, né? Eu acho que nem existe mais esse autódromo, Autódromo Internacional de Curitiba, e lá a gente pegou, na época era o Megane GT, se eu não me engano, nem lembro se veio pro Brasil esse carro, 2.0 turbo, tá? A gente colocou tudo na pista e tinham Michelin, mas se eu não me engano eram mais 3 marcas, e a gente foi pra pista, assim, então eu pegava o carro normal e depois pegava com o Michelin. Então na volta que a gente deu, né, com concorrentes, tipo assim, você escorregava, porque tem aquelas lâminas d'água e tal, e quando vinha com o Michelin, parecia um trilho de trem o negócio, sensacional ali. A diferença é tão brutal, que isso que o Renan está falando realmente É muito real. aconteceu, eu participei, e olha como que o aprendizado e até que nós tivemos. A diferença é tão brutal, Renan. Teve um dos eventos que a gente preparou os carros com a maior tranquilidade, todos os carros iguais, tomando todos aplicando todos os quesitos De teste, né? de teste que são regulamentados e aplicados no mundo todo e aceitos, inclusive internacionalmente, pela todas as certificadoras. Mas ao final do teste, um jornalista desacreditou do resultado. Falou, não é possível. Vocês mexeram no carro. Não é possível. Como não é possível? Não, a diferença é muito grande, é muito brutal. O comportamento do carro é outro carro, não pode ser só o pneu. Bom, legal, a gente ajustou, temos que fazer o teste, então tudo aquilo não estava previsto acontecer, mas tomamos uma postura para nunca mais que isso acontecesse. Nós deixamos os carros prontos no cavalete e os pneus separados. E fazíamos o sorteio ali na hora para descobrir qual carro vai qual jogo de pneu. Para diminuir, para impedir essa interpretação equivocada de que? De burlar qualquer coisa. De burlar qualquer coisa e falar que não é possível que um pneu tivesse tamanha diferença de resultado sobre o outro. Então passamos a partir da escolha, naquele momento do sorteio, cada pneu vai em qual carro, porque aí realmente ficou a prova do que a coisa era exatamente real, exatamente dentro das éticas e dos procedimentos de comparatividade. Sensacional. Assim, eu sempre fui adepto, Michelin sempre foi meu coração, mas aquele dia que eu vi na veia, que é aquela vez que quando o cliente vem, chega pra mim e fala, cara, quero um pneu Michelin. Não, entendi, olha, tem tecnologia X, o que você busca no pneu, sabe? Busca ter essa consultoria ali pro cliente pra ver o que ele precisa e tal. Não, velho, você não entendeu. Eu quero Michelin. Aí depois com uma conversa, uma entrevista, uma consultoria ali com o cliente, você entende que ele rodou, ele teve a experiência, ele fala, velho, é a única coisa que me segura no solo, eu quero o melhor, não quero saber, e aí ele vem e compra. Então esse nível de experiência, né? Só que é muito ruim você descobrir isso quando você roda, né? De fato. A gente hoje enxerga no mercado que tudo que nós trabalhamos é para que o cliente não tenha uma experiência ruim. Por isso que a Michelin hoje ela tem no seu DNA o melhor pneu em cada segmento. E é uma das únicas empresas do mundo que faz pneu para todos os segmentos. Nós temos muitos concorrentes que são muito bons naquele segmento que ele se dedicou. X, acabou, eu faço pneu para automóvel. Pronto, ela só tem pneu para automóvel. Sim. Agora nós temos pneu de bicicleta, até o pneu lá da NASA, né, para o ônibus espacial, e passando pelos pneus militares, pneus de metrô, pneus para todo tipo de aplicação. E sempre com essa mesma tranquilidade, entregar o melhor pneu em cada segmento. E o melhor pneu no sentido de que nós pensamos nas performances que o cliente nem considera às vezes no seu dia a dia. Às vezes nós temos clientes, isso vocês vão me ajudar, eu compro pneu por durabilidade, outro compra pneu por conforto, outro compra pneu pela segurança, outro compra pela aderência, outro pela robustez. Agora imagina o seguinte, nós pensamos no pneu que tenha tudo isso no mesmo produto. Porque eu vou dizer para vocês com toda tranquilidade, é muito fácil privilegiar uma performance em detrimento de outra. Mas ninguém consegue, tal como a Michelin tem conseguido até o presente momento, colocar todas as performances no mesmo nível e entregar o maior nível de performance. Sim. É lógico que há sempre as diferenças, nós não estamos isentos às leis da física, às leis da construção, mas a gente consegue minimizar de tal forma entregar um pneu que o cliente tenha a melhor experiência em cada produto.
Marcos, na verdade, tem alguns clientes que a gente vê, né, chamando a gente, uma galera chama a gente hoje, desde o Insta até nos nossos WhatsApps e etc., né, buscando ali uma referência de preço. E aí, o que eu sempre busco trazer, né, a relação, tudo que a gente está falando é segurança, é performance, é o que vai te entregar, é a única coisa que te segura no solo. Mas quando a gente fala de preço, é engraçado, porque a pessoa busca o preço, né, na verdade, quando você pega o Michelin, ele dura mais. E quando ele dura mais, divide pelo custo, a gente vai ter, cada quilômetro custou X centavos. Eu cheguei na conta, é que lógico, você tem que fazer com cada pneu uma conta, mas no pneu que eu fiz, deu 4 centavos o quilômetro. Quando eu fiz isso com concorrentes, cheguei a 16 centavos o quilômetro. E tem concorrente com 10, tem concorrente com 8, né, que é a média de durabilidade, porque durabilidade não tem promessa, né? Não existe algo que dura tanto, dura X. Mas quando a gente compara isso com combustível, por exemplo, eu fiz a mesma conta, cheguei em R$1,49 o quilômetro. Então, tipo, 4 centavos para R$1,49, que é o que eu falo também, quando vocês veem criativos, etc., aí que eu falo, é referente a isso, né? É referente ao custo-benefício. Pô, será que ser 5% mais caro, ou seja, qual for a porcentagem, né? Será que isso compensa tudo isso que a gente está falando, né? Então, a questão do preço, né? Fala um pouco o que você tem a falar a respeito desse assunto. Uau! É uma verdade muito bem trazido, porque o que a gente parte da seguinte premissa é que preço é diferente de custo. Ter o melhor preço, o menor preço, nunca significa ter o melhor custo. Hoje a Michelin, além de entregar todo esse nível de segurança, durabilidade, que é o DNA da marca, o melhor pneu em cada segmento, por incrível que pareça, a gente faz tudo isso entregando o pneu com o menor custo por quilômetro. E isso é possível por quê? Porque o pneu dura mais. Se ele dura mais e você dilui o preço comprado pelo quanto ele vai dar de durabilidade quilométrica, já é um ganho bastante expressivo. Mas ainda tem outros ganhos, outros custos que o cliente às vezes não associa. Uhum. Quanto custa o tempo parado, um caminhão, um ônibus, um carro? Quanto custa você dar partida no carro, a hora que vai sair, o pneu te deixa na mão? Nossa. Quanto custa você não poder tirar do seu carro, aquele carro que você comprou, falou, poxa, agora eu quero, e o carro te derrapa na primeira curva, não te dá aquela segurança. Então existe tem os custos diretos e os custos indiretos. Boa. Mas a verdade é essa, além de toda a segurança, a gente consegue fazer um pneu com melhor custo, porque para nós, o pneu tem que durar o máximo possível. E tem uma pegada que ainda pouca gente, ainda no Brasil, não está muito atento, que é o quanto a durabilidade, a longevidade do pneu, ela impacta diretamente aquilo que a gente falava antes, que é do meio ambiente, da pegada ecológica. Sim. Porque cada vez que um pneu dura mais, significa que eu tenho menos obtenção de matéria-prima para fabricação de pneu. E repor, né? Exato, eu demoro mais para repor aquele produto. Então, essa durabilidade, que nós temos um programa chamado Long Last Performance, que é o pneu ainda, manter as mesmas características de performance por toda a vida do pneu. Até o final da vida, né? Exatamente. O que nós temos de pneu da concorrência, que não quero citar nomes aqui por pura ética, mas sim, muitos dos nossos clientes sabem, quem está nos ouvindo sabe disso, é o seguinte: o pneu é muito bom, chegou na metade da vida, o pneu, ou ele perde em aderência, ou ele perde em termos de ruído, ele fica muito barulhento, ou ele está muito sujeito a separações de cinta, etc. Ou seja, você tem um pneu para utilizar e acaba fazendo desse pneu uma troca muito prematura para poder renovar seus níveis de segurança. A Michelin, ela tem um programa ao longo das performances que é fazer o seguinte: o seu pneu ele tem que manter os níveis de segurança e aderência ao longo de toda a vida do pneu. O termo que é usado, se eu não me engano, não lembro se vem da Europa, da Michelin, né? Mais seguro do primeiro ao último quilômetro, né? Exatamente. Que é a versão em português do Long Last Performance, que é a performance ao mesmo tempo. Agora, isso é muito significativo. Comparação de pneu novo para pneu novo, ao vivo, não tem uma cola aqui, pessoal. Então, eu vou falar, nós temos um pneu novo aí, que comparado o pneu novo nosso com o pneu novo da concorrência, eu paro 4 metros antes, na média, em pista seca. Quando nós vamos para o pneu usado, essa diferença sobe para 7.
Sim, Ah, o pneu Michelin melhorou? Não, simplesmente nós mantivemos a nossa performance, Legal. mas a performance do pneu concorrência, a degradação é tão significativa que no final, lá perto da vida útil, em torno de 3, 4 milímetros, essa distância de frenagem quase que dobrou entre o Nossa. pneu Michelin para o pneu concorrência. É. Então é para dizer o que essa preocupação de um pneu novo Michelin é um pneu novo, mas é novo quase que mantendo as características de segurança por toda a vida. Sim. Isso é extremamente significativo e vai de encontro justamente com essa pegada da Michelin, com a preocupação ecológica, com a preocupação da obtenção da matéria-prima, dos recursos renováveis, que estão aí e fazem parte, a gente não pode deixar de considerar. Então, é o pneu Michelin mais seguro do primeiro ao último quilômetro, com certeza. E conectando com esse termo, né? A gente aqui da Perfil 1147, que a gente também traz, tenta fazer o máximo possível também, né? Desde o pneu, o produto, né, Michelin, até o serviço que a gente faz, porque o que a gente faz hoje, né? A gente dá 9 meses de garantia contra... são 9 meses de revisões, né? Que a gente chama de garantia. A cada 3 meses você volta e refaz esse serviço sem custo adicional, né? Então, isso sem custo. Então você paga a primeira vez, mas é um pouco mais caro, mas quando você vai voltando e refazendo, e por quê? A gente validou aqui que quando o cliente ia embora, ele esquecia que ele tem pneu, que ele precisa cuidar, e o que acontecia? Ele ia embora, daqui 9 meses, o que acontece se ele não balancear, não alinhar, não cuidar? Ele vai acabar com o pneu. E é o melhor pneu. Aí ele, né, antigamente, lá atrás, voltava, poxa vida, acabou meu pneu. Nossa, aí ficava aquela dúvida na cabeça dele. Pô, será que foi o serviço ou será que foi o pneu? Então hoje a gente dá esses 9 meses, a cada 3 meses ele volta e refaz esse serviço sem custo. Então essa garantia não é que não vai sair, né? Porque quando fala garantia, não vai sair. Não, pelo contrário, né? Os buracos da cidade de São Paulo vão tirar isso do lugar e a gente vai colocar de volta antes que esteja muito fora. Porque não adianta você, depois que tá tudo torto, né? Você colocar agora eu alinhei o carro, beleza, gastou o pneu, 1000 quilômetros, pode acabar o pneu, né? Se estiver muito torto. E é fato, né? O problema de geometria que pode acontecer no carro, Nossa. um primeiro impacto involuntário que aconteça nos trânsitos, provocar perda prematura do pneu. Então são iniciativas como essa que prevêem a longevidade do produto. Perfeito. Então cada um tem um tempo de vida do produto em função do quanto roda, mas a verdade é o seguinte, quanto mais eu puder protelar essa troca do produto, quanto mais a taxa de contribuição daquele investimento que eu fiz na compra do pneu, ela retornar ao meu favor, adiando o máximo da troca dentro dos limites de segurança, são ações como essa que vão diretamente de encontro com essa estratégia Michelin, de falar que o cliente Michelin ele tem que estar mais seguro por mais tempo. Sim. Então, isso é extremamente válido, esse tipo de iniciativa, para o cliente ter aquela tranquilidade. Poxa vida, já gastei, agora com o pneu não vou gastar de novo. Não. Aqui na Perfil está na garantia. Pode vir, garanta o seu produto em boas condições por mais tempo. Isso retorna para você em termos de segurança, sim, mas retorna também em termos de economia. Exato. Porque se o pneu... Gente, e vamos ser claros, né? Se o pneu, que tem uma área de contato com o solo, em um determinado momento da vida, ele desgastou aquela área por questão de geometria, ainda que eu retome a geometria do veículo, não vai voltar a borracha. A borracha não vai voltar. Então, o que você fez em um dado momento, você sacrificou uma área do pneu, agora você vai sacrificar outra área do pneu. No resultado final, esse pneu vai ter uma durabilidade menor do que deveria, muito maior. Você vai reduzir a taxa de contribuição do produto, você vai reduzir a vida útil. Então, quanto você mantém a maior longevidade do produto, mantendo as condições de manutenção e do pneu em contato com o solo, através da geometria, do balanceamento, da calibragem constante, você consegue tirar do pneu tudo que ele tem para dar. E aí a gente vê números de durabilidade do pneu Michelin que o próprio cliente duvida. Que o próprio cliente, nós temos muitas ligações no saque, fala, caramba, eu quero elogiar aqui a Michelin, porque o pneu, eu nunca vi isso, o pneu já durou tantos 1000 quilômetros, e tá bom ainda o pneu. Então, assim, são depoimentos como esse que demonstram e que traz para nós aquela satisfação que estamos no caminho certo, que é o caminho de oferecer qualidade, oferecer segurança, e o cliente satisfeito é o cliente que normalmente procura a gente novamente e tem essa parceria permanente conosco, na confiança dos nossos produtos. E o que eu falo aqui na oficina todos os dias é que no final das contas a gente conserta carro aqui na oficina, né?
mas no final das contas mesmo, a gente cuida de uma família. Então é muito importante, né? Então, pô, a única coisa que segura no solo é o pneu ali, né? Então, inclusive falando nisso, né? E para tomar também o final aqui, até porque a gente está trazendo essa conversa, essa troca de ideia aqui para trazer mais consciência, tá? Não, não tem, apesar de, né? Automaticamente, isso não vai isso vai acontecer, né? Vender mais é um resultado, mas não é objetivo, tá? Então aqui a gente está para orientar, a gente está aqui para trazer para o consumidor informações que não tem, toda hora me perguntam, toda hora perguntam também para o Marco quando tem oportunidade. Então trazer mais esse tipo de informação, né? E ao mesmo tempo formação, né? Porque segurança, muita gente esquece, né, que segurança é importante. Então, para os finalmente, eu queria que você citasse os 4 piores erros do consumidor com o pneu em si. Oferecer. Primeiro, é impressionante a falta de calibragem de adequação da pressão no tempo certo. Boa. Esse é o primeiro. Acredite se quiser. É algo, teoricamente, na montaria já fizeram isso uma vez e me criticaram quando eu disse que calibrar pneu é grátis. Para mim é grátis, embora já apontaram que tem lugar que cobra a calibragem. Mas vamos colocar que isso ainda não seja a regra do mercado. Calibragem, em linhas gerais, é grátis, é gratuito. E é o item que mais impacta na durabilidade do pneu. É o item que acaba de uma forma direta, e não indireta, direta, também impactando na segurança do cliente. Porque vamos imaginar, todo pneu, quando ele acaba ficando numa pressão mais baixa, porque todo pneu vai perder pressão. O pneu tem a camada estanque ao ar, que substitui a câmara de ar, etc. Mas mesmo a camada estanque ao ar, ela nunca é 100%. A perda de ar, ela faz parte do produto, porque pneu ainda é uma matéria orgânica. Sim. Então a fuga ela é muito mais lenta, mas... E tem a movimentação também, né? O gás carbônico tem partículas que se expandem com a temperatura e eleva a pressão e depois volta, né? Existe uma movimentação ali. Existe uma movimentação de moléculas do pneu que facilita essa passagem de ar. Então a perda de ar ela é inerente do produto borracha e a reposição e equação de pressão ela é fundamental. A falta da pressão adequada diminui a vida útil do produto e afeta diretamente a segurança, porque uma frenagem, uma manutenção da trajetória em momentos críticos dependerá diretamente da pressão correta. Quanto mais correta tiver a pressão, maior a área de contato do pneu com o solo. Quanto mais irregular a pressão, muito para mais ou muito para menos, menor vai ser a área de contato do pneu com o solo. Sim. Menor a área de contato do pneu com o solo responde com maior consumo de combustível, responde com mais demora na hora de resposta à frenagem, responde de forma muito prejudicial, totalmente prejudicial para o consumidor. Então, o principal erro seria realmente a falta da pressão correta, a falta de calibragem. Outro erro que acaba sendo... Marcos, só uma pergunta sobre esse tema, que eu queria saber de você, né? Porque eu tenho aqui o que eu oriento os clientes. Queria saber de você, qual que é a média de calibragem, assim, com gás carbônico mesmo, normal, né? Calibragem de posto e tal, que o cliente deveria fazer, assim, em um mês, quantas vezes ele deveria calibrar e quanto tempo? Mais ou menos, médio? Porque não existe uma regra, né? Exato, não existe uma regra. Uma média hoje, quem tem visto pelo comportamento padrão, eu diria que a cada 15 dias é um bom número. 15. Ainda que chega lá, a variação seja muito pequena, muito cuidado onde calibra, para assegurar que o equipamento esteja ferido. Eu que tenho lá o meu medidorzinho, meu medidor de pressão profissional, já cheguei a pegar a diferença de 5, 6 PSI em alguns relógios de posto de gasolina. Porque o camarada vai lá, é um serviço gratuito, ele não cobra por isso, mas também ele também não dá manutenção no equipamento. Sim. Então isso é muito ruim. É muito comum também você pegar equipamentos antigos que tenha muita umidade no ar. Quando tem muita umidade no ar, ele vai dar uma leitura de pressão totalmente equivocada a partir da umidade no oxigênio, e isso é muito ruim. Então, uma boa calibragem, vamos chamar aí a cada 15 dias. Eu não esqueci, não deu para fazer? Ok. Então, pelo menos ali,
na semana seguinte recupera, Sim. mas não passe um mês sem fazer pelo menos Nossa. uma calibragem, seria Tem cliente que o passa limite. 6 meses sem calibrar 4. Eu já atendi cliente que eu perguntei, mas o pneu, o que aconteceu isso? Tá vendo aqui, tem um desgaste regular em função de baixa pressão. Não, eu faço pressão sempre que eu levo meu carro para fazer revisão na concessionária. A 10 mil quilômetros ao ano. Exato, falei, pô, legal. E na cabeça do consumidor tava claro, ela faz só na concessionária. Eu falei, beleza, só quando faz revisão. Então são interpretações equivocadas do uso do produto. Mas tá aí um primeiro cuidado, o segundo cuidado com a manutenção em geral. O desgastes ou falhas mecânicas, tudo que acontece de falha mecânica no carro, e o pneu, inclusive, Renan, é uma boa indicação. O pneu, ele nos permite, né, fazer um diagnóstico como que está a parte de suspensão do carro. Se eu tiver um desgaste irregular, se eu tiver qualquer ondulação, se eu tiver qualquer problema no perfeito desgaste do pneu ao longo da sua vida útil, alguma causa eu posso identificar a partir do desgaste que eu estou vendo. Então, um desgaste por geometria, um desgaste por amortecedor, um desgaste por folga de suspensão, pode ser percebido através dos gastos do pneu. Então, a falta da manutenção, a falta de estar com uma determinada frequência dentro do ponto de venda especializado para que seja feita essa leitura, Sim. é um problema, seria um segundo erro. Um segundo erro, rodízio. Não deixe de fazer o rodízio. O rodízio é necessário. O rodízio é necessário. Poxa, eu tenho um carro 4x4, eu tenho um carro por 2, 4x2. O meu carro tem dimensão da traseira diferente do dimensão dianteira. Ok, independente do tipo de carro, todo carro precisa de que o rodízio de pneus, que é a alternância entre posições, seja realizado. É lógico que cada carro, em cada realidade, em cada situação, tem o tipo de rodízio que lhe é peculiar, Sim. que lhe é necessário e que pode ser analisado pelo técnico especializado aqui na revenda de qual o rodízio que é mais apropriado. Então, e para fechar, o quarto é tomar uma decisão de compra sem ouvir o técnico especializado. A venda do pneu ela está cada vez mais consultiva. Por isso que você já citou aqui 2 vezes. Pô, já fiz vários treinamentos da Michelin, hoje estamos chegando de mais um treinamento, etc. Sim. A Michelin dedica muito em treinamento, investe em treinamento, porque o bom pneu não é um bom pneu tecnicamente falando, todo pneu na prateleira é igual. O bom pneu realmente é um bom pneu a partir do momento que ele entrega um bom resultado para o consumidor. Perfeito. Então, cabe ao consumidor, na hora de decisão de compra, ter um apelo menos pelo preço, menos pela propaganda e mais pela informação técnica, mais pela informação dos resultados. Hoje, às vezes eu brinco, falar que até vender Coca-Cola ficou complicado, porque você tem uma diversidade muito grande, que é difícil todo mundo ter tudo, várias formas de apresentação do produto, e o pneu hoje ficou algo complexo. Você tem uma diversidade muito grande, porque essa diversidade está no parque veicular, é muito amplo. Então, hoje, nós temos para comercializar no Brasil, para pneus de passeio, mais de 700 tipos de pneus diferentes. Nossa! Eu tinha somado todos. E quando você soma todas as opções hoje no Brasil para a gente atender, e olha, Michelin tem para 100% do parque veicular nacional? Não. Sempre chega um carro importado ainda, que até a gente se movimentar e ter o pneu no Brasil pode levar um tempo. Mas hoje, no mercado atual, para atendermos esse mercado, já temos mais de 700 possibilidades, mais de 700 tipos de pneus. Sim. Muito bem. Então, há uma complexidade notória. E essa complexidade hoje, para dar, o consumidor precisa de uma venda assessorada, de uma decisão assistida. Sim. Então, não tome, é muito fácil entrar na internet, lá o melhor preço, etc., e deu uma decisão de compra. O que temos de vendas equivocadas, de compras equivocadas, porque o cliente não fez a compra correta de acordo com a sua necessidade, é muito comum. Então, assim, o apelo a gente passa por aí. Então, quando a gente fala dos 4 principais, eu diria pressão, manutenção, rodízio e fazer sempre uma compra assistida, assessorada através de um representante treinado pela fábrica, de uma loja bandeira, onde você tem aí a certeza que vai estar tendo um atendimento diferenciado e com pessoal devidamente qualificado. E é isso que a gente, através aqui da Perfil, nós temos essa parceria que
para garantir de fato que tem o maior número de informações e que isso chegue ao consumidor com a maior clareza possível, para que cada compra de pneu a gente respeite, fala assim, o pneu Michelin é mais caro, não é mais caro, tem menor custo, mas a gente respeita demais cada confiança, cada investimento que é feito no nosso produto, através de você, te dando melhor resposta, o melhor resultado. Por isso, uma venda, uma compra de pneu assessorada, hoje é muda fundamental. A vida, né? Não, faz toda a diferença. Nós temos carros hoje, o mesmo carro, a mesma dimensão. Na Michelin, eu chego a ter 3, 4 ofertas possíveis para aquele... Para mesma dimensão. Para o mesmo carro, o mesmo jogo dimensional. Mas por que toda essa diversidade? Porque pode ser naquela dimensão, pode ser uma BMW, pode ser uma Mercedes, pode ser um outro carro diferente. Pode ser um SUV, às vezes, pode ser um SUV esportivo, na verdade. Isso. Já um Sportback, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí quando a gente pega, as dimensões são as mesmas, mas os produtos são totalmente diferentes. Então hoje o consumidor não tem obrigação de saber. Mas é muito mais prudente para o consumidor buscar estabelecimentos de confiança que possam de fato fazer uma boa assessoria e assegurar que tem a melhor compra, e é isso, melhor compra no momento da decisão de compra e depois os melhores procedimentos de manutenção para garantir a vida útil do produto. Resultado final, quem ganha é você, consumidor, na medida que vai ter a melhor taxa de contribuição do produto, os melhores níveis de segurança e o melhor retorno do seu investimento ao longo da vida útil. Perfeito. E o que eu costumo falar é o item mais caro que você pode comprar, né? É aquele que você não sabe aquilo que ele entrega. Esse é o cara mais caro que a gente pode comprar. Sim. Né? Seja como pneu, seja com qualquer coisa. Né? Que é caro, barato, depende. O que ele oferece? Se você não sabe, já é caro. Já é caro. Se você não sabe... Você vai pagar pela descoberta, né? Perfeito, exato. Você vai pagar pela descoberta. E aqui você tem a Michelin, que tem aí um know-how bastante significativo no desenvolvimento tecnológico do produto para oferecer você maior segurança. Essa é a palavra. Que aula, meus amigos. Que a gente não negocia. Que aula, que aula. Espero que você tenha aproveitado muito esse momento, né, com o Marcos Lima aqui, para mim, referência. Sou um grande aluno dele. E, Marcos, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela aula, né? E eu espero que muita gente, aprenda e conte conosco, né? Também, tiver dúvida, manda nos comentários, né? Você ia falar? As dúvidas de vocês que chegarem pro Renan, terei maior satisfação em responder. Uhul! Deixa comigo. Normalmente o pessoal da fábrica, o pessoal fala, poxa, mas eu nunca vejo ninguém da fábrica. Nós estamos aqui nos bastidores, mas estamos próximos de vocês, mais do que vocês imaginam. A nossa ideia é essa conexão direta. E o Renan faz essa ponte da melhor forma. Respeito muito o trabalho do Renan, um trabalho sério, profissional, da melhor qualidade. E então ele faz essa ponte entre a gente. Combinado? Fechou. Obrigado, pessoal. Conta com a gente.